Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Pio X. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus, nesta parábola do banquete, como ela é conhecida, utiliza esta imagem para falar do céu e de que nos convida a todos para entrar nele. Jesus fala que muitos não quiseram ir ao banquete e que o anfitrião pediu para seus empregados chamar todos que encontrar. Ao dar início à festa, viu que um deles não estava com o traje adequado e o tirou para fora. Jesus mostra então que quer muito que participemos do seu banquete, porém, para tomar parte, temos que ter o traje de festa, isto é, a alma limpa. A Igreja nos ensina que isto significa morrer em estado de graça, morrer com o arrependimento sincero dos nossos pecados. Dando continuidade à nossa série sobre o valor das dificuldades, na última vez, que foi o primeiro episódio, vimos que as dificuldades não são boas nem ruins. Depende do modo que as encaramos. Hoje veremos que as dificuldades nos fazem bem. Vejamos. O ideal e o bem. Voltemos à definição primária de dificuldade. Dificuldade é aquilo que surge como obstáculo para o nosso bem. Comecemos pelo último ponto da definição. Qual é, na realidade, o nosso verdadeiro bem? Não há dúvida de que o conceito que temos do bem depende sempre do ideal que norteia a vida. Para um materialista que reduz a existência à avidez dos desejos, o bem é aquilo que simplesmente o satisfaz, o que lhe dá prazer, mesmo que, porventura, acabe redundando no mal ou num prejuízo para os outros. O egoísta sensual, por exemplo, quer ser feliz e coloca o seu bem na saciedade do egoísmo carnal, ainda que, para alcançá-lo, tenha que deixar mulher e filhos em situação penosa. Para o cristão, pelo contrário, o bem, a verdadeira realização de si mesmo, não é a satisfação do egoísmo, mas aquilo que a doutrina católica denomina com precisão, desde tempos muito antigos, o bem da virtude. O amadurecimento das virtudes com a ajuda de Deus é o que realiza o autêntico bem do homem e, por isso mesmo,
faz arraigar nele uma felicidade cada vez mais profunda, cheia de paz e de plenitude interior. Quando conseguimos adquirir esta perspectiva cristã, as dificuldades começam a encarar-se de uma maneira diferente da do egoísta. Já de início, podemos fazer uma descoberta muito interessante, que a experiência se encarregará de confirmar. A rigor, não existem dificuldades que, sozinhas, sem a nossa cumplicidade, possam atrapalhar o bem da virtude, isto é, possam impedir a consecução da caridade, da bondade, da paciência, da coragem, da fidelidade, daquilo que nos faz ser bons e nos dá, por isso mesmo, a alegria. De certa forma, poderemos dizer que a virtude é invulnerável e, além disso, é unívora, porque ela de tudo se alimenta e nada a prejudica se nós não a prejudicarmos. A mesma dificuldade que arrasa o egoísta fortalece o santo. Dizia Santo Agostinho que o mesmo fogo faz brilhar o ouro e fumegar a palha. Para aquele que cultua o conforto como finalidade de vida, uma doença inesperada e grave constitui uma adversidade destrutiva e pode até produzir um esmagamento brutal que conduza ao desespero. Pelo contrário, para um homem que crê firmemente em Deus, que pauta sua vida pelo amor a Deus e o amor ao próximo, essa mesma doença grave pode chegar a ser uma grande ajuda para o aprimoramento do seu amor, um meio de purificação, crescimento e fecundidade. Uma dificuldade econômica pode introduzir numa família uma fumaça asfixiante, que vai penetrando nos corações, desgastando a paciência e envenenando os nervos, até transformar o convívio no inferno de apreensões, queixas e mau humor. Pelo contrário, em outra família construída sobre o alicerce da fé e do amor, a mesma dificuldade financeira pode ser o grande momento de união em que todos aceitam o sacrifício sem um lamento, apoiando-se mutuamente e procurando tornar mais amável a vida dos outros, ao mesmo tempo que cobrem com um sorriso o seu próprio sofrimento. Como se pode então dizer que as dificuldades devem ser encaradas como um obstáculo para o bem? Quando temos a consciência clara de que o verdadeiro bem se encontra na virtude, percebemos que a virtude só pode ser minada pela nossa infidelidade pessoal e não pelas dificuldades. Ao contrário, estas podem nutri-la e fazê-la crescer, de modo que, em vez de aparecerem como obstáculos, se mostrem como meios para o autêntico bem moral. Que lição nós podemos tirar de hoje? É fundamental identificar qual é o nosso bem. Se ele for o que nos torna cada dia melhores, mais parecidos com Jesus Cristo, isto é, a virtude, tudo é alimento para que ele cresça. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.